Fala pré-calouro, seja bem-vindo, mais uma aula. Na realidade, hoje é mais do que uma aula. Hoje é uma revisão em cima da resolução de uma questão. Para você que vai fazer o vestibular do ITA e do IME, fica ligado e me acompanha na resolução dessa questão muito massa. Beleza? Vamos lá. Uma questão ajuda na revisão. A respeito dos compostos CH3SH, famoso metanotiol, e o CH3OH, o famoso metanol, são feitas as seguintes afirmações. Veja só. O metanol apresenta maior temperatura de ebulição que o metanotiol, é uma afirmação. 2. O metanol apresenta maior caráter ácido que o metanotiol. 3. O metanol apresenta maior solubilidade em água do que o metanotiol. São corretas A, B, C, D. Pronto. Bem, entenda que isso é uma questão passível de ser cobrada no ITA. Essa questão é uma questão que foi utilizada no vestibular, utilizada no simulado do Estratégia Vestibulares. E eu aqui a trouxe para explicar de um modo um pouco mais próximo do que seja uma revisão para você. Então venha comigo. Primeira coisa, vamos à nossa resolução. Primeiro de tudo, afirmativa 1. O metanol apresenta maior temperatura de ebulição que o metanotiol. Veja só. Já vamos fazer nossa primeira revisão. Perceba que aqui eu tinha o metanol, eu tenho a presença da hidroxila. No momento em que eu troquei esse oxigênio por esse enxofre, eu tive a famosa função tio alguma coisa. Ou seja, na orgânica, toda vez que eu faço, por exemplo, essa permuta do oxigênio pelo enxofre, eu acrescento esse prefixo tio. Se aqui eu tinha a função orgânica álcool, no momento em que eu troco o oxigênio da hidroxila pelo enxofre, agora é tio álcool, ou especificamente mercaptana. Se eu fosse um éter, trocando o oxigênio pelo enxofre, seria agora tioéter ou até mesmo seria sulfeto. É daí se fosse cetona, se eu trocasse o oxigênio, seria tiocetona. Mas tudo bem. A primeira afirmativa leva em conta a questão da temperatura de ebulição. Como eu vou falar de temperatura de ebulição, e o ITA e o IME adoram questões desse tipo, eu tenho que imaginar que no momento que eu tenho um líquido, eu estou tentando fazer com que ele deixe de ter aquela certa organização e passe a ter um famoso caos, que é o estado gasoso. Quando eu vou fazer a ebulição, eu vou romper de fato, o rompimento de fato das forças intermoleculares ali existentes. Se são pontes de hidrogênio, dipolo permanente ou dipolo induzido, eu ali agora vou de fato quebrar. Coisa que na fusão eu não fiz. Na fusão eu apenas as enfraqueci. Por isso que, teoricamente, isso já foi até cobrado no ITA. Gasta-se mais para vaporizar uma quantidade X de água do que para fundir uma quantidade X de água. Por quê? Porque na vaporização, no caso, a ebulição, romperia-se as ligações de hidrogênio. Mas vamos lá. Primeira coisa, o que é que eu devo fazer? Eu devo estudar a estrutura dessas duas estruturas orgânicas e entender, primeiro, se elas são polares ou se elas são apolares. Veja só. Eu tenho aqui a estrutura do metanol, ou álcool metílico, a hidroxila, e aqui eu tenho o metanotiol. Eu não tenho a hidroxila, mas eu tenho uma estrutura semelhante, onde eu apenas tirei o oxigênio e coloquei o enxofre. Eu já consigo perceber que o metanol, ou álcool metílico, é polar, assim como o metanotiol. Oxente, Éder, mas como é que tu sabe que essas duas estruturas são polares? Eu vou te dar uma dica aqui. É o seguinte. Dentro da química orgânica, regra geral, nós temos uma certa facilidade em entender se uma substância é ou não polar, sem que levemos em conta toda aquela análise vetorial. Eu quero deixar bem claro que isso aqui é apenas uma dica geral. Cada caso você tem uma certa particularidade. Nesse caso aqui a gente pode atribuir. Como seria? Primeiro, se eu tenho um hidrocarboneto, ou seja, um composto que só tem carbono e hidrogênio, já grava. É apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. E se ele é apolar, qual é a força intermolecular que vai predominar entre suas moléculas? Dipolo instantâneo ou dipolo induzido, também chamada de força de dispersão de London, ou a famosa dipolo induzido. Se os hidrocarbonetos são apolares e o resto, os demais, são polares. Você não entendeu errado. É isso. Os hidrocarbonetos são apolares e os demais compostos orgânicos, ou seja, todos aqueles compostos que têm átomos além de carbono e hidrogênio, eu posso considerar que eles são polares. Oxente, mas calma. Eles são polares, o quê?
ponte de hidrogênio ou dipolo permanente? Aí eu faço a seguinte busca. Eu vou procurar tentar enxergar uma hidroxila ou um grupamento amino de amina primária ou até mesmo NH de amina secundária. Se eu encontrar isso aqui, eu sei que aquela estrutura ela realiza ponte de hidrogênio. Se eu não for hidrocarboneto, eu sou polar. Se eu tiver OH, NH e NH2, eu tenho ponte de hidrogênio. E se eu não tiver, Éder? Aí eu recaio no que sobra. Dipolo, dipolo. Lembrando sempre que existe uma força entre elas, ou seja, a dipolo induzido ela é mais fraca que a dipolo permanente e a dipolo permanente é mais fraca que a famosa ponte de hidrogênio. Guarda isso. Os hidrocarbonetos são apolares, dipolo induzido. O que sobra é polar. Se tiver OH, NH e NH2, ponte de hidrogênio. E se não tiver, aí eu sou dipolo permanente. Beleza? Veja só. Se aqui eu tenho OH, eu já sei que aqui é polar de que tipo? Ponte de hidrogênio. Daqui é polar, mas não tem OH, nem NH, nem NH2. Então é o quê? Dipolo, dipolo. Então dá-se a entender que aqui como a molécula, ou perdão, como as moléculas são iguais em termos de tamanho, e aqui a ponte de hidrogênio, aqui é dipolo permanente, e eu sei que a ponte de hidrogênio é muito mais forte que a dipolo permanente, a primeira afirmativa, veja só. O metanol apresenta maior temperatura de ebulição que o metanutiol. Perfeito. Eu já sei que a primeira de fato é. Mas por qual motivo? Porque o metanol é dominado por ligações de hidrogênio entre suas moléculas. No caso do metanutiol, eu não tenho ligação de hidrogênio, eu tenho um dipolo permanente. Bom, 2. Fantástica. O metanol apresenta maior caráter ácido que o metanutiol. Agora, meu amigo e minha amiga, é o seguinte. Para eu considerar se um composto é ácido ou não, eu tenho que lembrar daquela velha teoria de que uma substância, para ser chamada de ácido, eu tenho que imaginar que ela vai levar aqui a liberação de H+. Não estou aqui levando em conta a teoria de Bronsted, muito menos a de Lewis. Eu quero só analisar isso aqui. Ó. Esse álcool, eu estou considerando que ele tem um caráter ácido. Se ele aqui for ácido, quando esse hidrogênio ligado ao oxigênio for liberado, eu vou gerar o meu ânion, que seria a minha base conjugada. Aí aqui eu já estou levando em conta a teoria de Bronsted-Lowry. O que é uma base conjugada? É uma espécie que diverge da outra na diferença de um hidrogênio. Aqui tinha OH, aqui não tem mais esse H. Então a diferença dessa estrutura para essa é a presença ou a diferença, perdão, é a ausência de hidrogênio. Então aqui eu tenho um par ácido-base conjugado. Pronto. Como é que eu vou saber se essa base conjugada ela é forte ou fraca? Calma. Agora vamos ver o metanutiol. Se essa substância tem caráter ácido, então ela vai liberar hidrogênio. Aí vai gerar base conjugada. Espera lá. Eu tenho base conjugada aqui e também tenho base conjugada aqui. E aí? Como é que eu vou saber qual das duas espécies, o metanol ou metanutiol, como eu vou saber qual das duas espécies é mais ácida? Será mais ácido aquele que produzir a base conjugada mais estável. O que é que as bases conjugadas têm em comum? A presença de carga negativa. E o que é que eu tenho que fazer? Anota aí para o ITA e para o IME. Quando eu tenho uma carga negativa, alojada numa espécie, quanto mais dispersa ela puder estar, mais estável será essa estrutura. Quanto maior a dispersão de carga, ou seja, quanto mais eu puder distribuir essa carga negativa, mais estável será essa estrutura. Só que eu tenho que analisar que aqui o oxigênio tem o seu tamanho e o enxofre tem o seu outro tamanho. Então como é que eu vou saber qual dos dois segura, aloja, acomoda, dispersa melhor essa carga negativa? Aí eu tenho que saber a historinha da família 6A, que é a família que eles estão ali alojados. Eu lembro que é oxigênio, selênio, telúrio e polônio, os 7 poloneses. O que é que eu analiso aqui, Éder? O raio atômico. Como é que o raio atômico cresce, regra geral? De cima para baixo. Opa, já começou a perceber, hein? Você já entendeu que o enxofre tem um raio atômico maior que o oxigênio. O que é que isso quer dizer, Éder? Quer dizer o seguinte, pré-bichuíta. Quer dizer que se eu tenho o enxofre maior, ele acomoda essa carga negativa de uma maneira muito melhor. Ou seja, a base conjugada do enxofre, aqui, S-, ela dispersa a carga negativa muito melhor. Eu digo que há uma maior dispersão de carga negativa. Ainda não entendi. Por que tu acha que nós afirmamos que o HI é mais forte que o HBr, que é mais forte que o HCl? É porque o íon iodeto, o íon brometo e o íon cloreto, nessa ordem, são maiores. O íon iodeto é maior do que o íon brometo, que é maior do que o íon cloreto. Ou seja, quanto maior for o raio,
o tamanho dessa espécie negativa, melhor ela acomoda a carga negativa. Então, se essa base conjugada é mais estável, quer dizer que esse ácido ele é o quê? Mais forte. Então essa base conjugada ela é estável, digamos assim, e essa base conjugada aqui, no caso do metanol, é instável. Tão instável ela é que ela facilmente recapturará esse hidrogênio e voltará para a forma de CH3 ou H. Sendo assim, eu afirmo que entre o metanol e o metanutiol, quem é mais ácido? Quem produzia a base conjugada mais estável. Então aqui eu digo que o metanutiol é mais ácido que o metanol. Conclusão, o metanutiol tem maior acidez. E ele disse lá que era o contrário. Então é falso. E para fechar com chave de ouro, ele fala da questão da temperatura de ebulição, mas também na terceira ele falou de solubilidade em água. O que é que eu acabei de lembrar? Que o metanol, meu amigo e minha linda, é ponte de hidrogênio. Se é ponte de hidrogênio, calma. E o outro é dipolo-dipolo. Um é ponto de hidrogênio e o outro é dipolo-dipolo. Qual é a regra? Semelhante dissolve semelhante. Regra geral. Quer dizer que, se eu estou levando em conta quem é mais solúvel em água, é aquele que for mais semelhante a ela. No caso, o quê? Quem com ela fizer ponte de hidrogênio. Nesse caso, eu percebo que, de fato, só tenho certeza na afirmativa 1 e na afirmativa 3. A 2 está errado, porque quem é mais ácido é o metanutiol e não o metanol. Por isso que o nosso gabarito é letra D, apenas 1 e 3 são as corretas. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, porque aqui é o sistema Uma Questão, me ajuda na revisão da minha aprovação. Fique com a gente, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com teus amigos. Espera a próxima videoaula ou até mesmo a próxima dica, Uma Questão, ajuda na tua aprovação. Vamos em frente, porque atrás de vocês tem muito concorrente. Até mais!